Um dos grandes segredos da vida humana no trabalho, no pessoal, é a nossa comunicação. Você sabe disso, né? A gente vai conversar aqui sobre o que leva você a ter uma comunicação ruidosa, defeituosa, baseada nos teus sentimentos, nas tuas emoções, tá? Então, se você é aquela pessoa que tem dificuldade de conversar com alguém, principalmente quando está influenciado com as suas emoções, os seus pensamentos distorcidos, fica até o final desse vídeo que você vai entender muita coisa interessante sobre por que isso acontece e como é que a gente pode fazer também para ter uma comunicação mais afetiva, aprendendo a controlar um pouco esses nossos impulsos e essas nossas emoções também, tá? Inicialmente, eu quero te dizer o seguinte: se a gente pudesse falar da maneira que a gente quer, da maneira que a gente tem vontade, se deixando levar pelas emoções, a nossa comunicação com certeza seria um desastre. A começar por um simples bom dia, né? Alguém chega animado e tal, diz bom dia e você tem vontade de dizer bom dia para quem? Para quê que eu vou dar bom dia para você? Se hoje o meu dia eu já amanheci com o pé esquerdo e tal. Então, a gente já sabe, conversa muito aqui no nosso canal sobre a questão da comunicação e o impacto que essa comunicação verbal e até fisiológica também tem sobre a gente, tá? A gente sabe o seguinte, que quando a gente tem essa questão da nossa comunicação influenciada pelas nossas emoções, a gente pode estar dando um salto sem paraquedas num precipício. Por que que eu estou dizendo isso? Porque muitas demissões, muitos afastamentos, muitos finais de relacionamento, eles acontecem porque houve ali uma falta de maturidade no sentido da comunicação. Especialmente porque a gente precisa se aliviar daquilo que está sendo ruim para a gente. Nós não temos muito espaço na nossa lixeira emocional. Guarda isso, né? Você está aqui no computador, você tem uma lixeira que vai guardar um certo número de arquivos, você tem uma lixeira na sua casa que tem uma capacidade, depois você vai lá e joga fora. Mas a nossa lixeira emocional, ela é pequena. Ou seja, aquilo que você consegue armazenar de negativo, ela acaba levando a gente a precisar, sabe, jogar aquele lixo fora de uma maneira mais rápida. Porque eu não quero ficar guardando aquele lixo emocional. Pode acontecer um problema nisso que eu estou dizendo também. Às vezes esse lixo emocional, essa lixeira, digamos assim, que você guarda lá a raiva, sabe, a vontade, o orgulho ferido, a vontade de mandar alguém para o quinto, lá, você sabe de onde. Então, pode acontecer uma espécie de infiltração. Hã? História é essa? Como assim? Pode acontecer que essa raiva acumulada ela vai acabar infiltrando em outros pontos do seu pensamento. Ela vai acabar se infiltrando em outras partes da tua mente e vai causar em você a formação de uma pessoa, de uma característica não muito positiva, tá? Uma pessoa negativa, uma pessoa rancorosa, que vai acumulando aquela sensação negativa ao longo do tempo. Então, principalmente, nós temos a raiva e a vontade de se comunicar muito mal, o risco de se comunicar muito mal com alguém, de falar o que não deve, principalmente nessas três situações que eu vou te dizer aqui. A primeira delas é quando a gente é contrariado, tá? A gente não gosta de ser contrariado. É natural do ser humano. Imagina que você passou, por exemplo, a noite inteira fazendo um projeto, escrevendo alguma coisa que você julga que é importante, e no outro dia você vai mostrar para alguém e aquela pessoa vai dizer para você: "Ah, isso tá muito bobo, tá muito besta, não é o que eu queria", entende? Por mais que, não vou discutir aqui as razões, mas por mais que você tenha dado o seu gás ali e que você tenha feito todo o esforço do mundo, não agradou aquela pessoa e isso chateia, tá? Uma certa vez eu me lembro que quando eu fui entregar um projeto a um empresário, ele olhou para o meu projeto, que eu passei horas sobre ele, escrevendo, botando foto, colocando gráfico e tal. Ele olhou e disse, muito filosófico, não tem números aqui, tá? Você esquece de saber qual é o idioma daquela pessoa, o que é que ela fala. Ela fala em números. Empresários, a maioria dos empresários quer saber o quê? De número. É o papel dele, é a gestão dele lá. Bom, então, contrariado, a gente não gosta de ser. Segundo ponto, a gente não gosta de ser excluído, tá? Quando a gente é excluído de uma roda, excluído de um grupo, excluído de uma, simplesmente de um grupo de WhatsApp, a gente já fica meio pau da vida, tá? E isso vem desde criança. Às vezes meu filho chega em casa chorando e fala: "Ah, não me escolheram para o time, fizeram um grupo de WhatsApp e não me colocaram". Então ninguém gosta desse sentimento de exclusão, tá? É o sentimento de não ser aceito. E o ser humano ele gasta muito tempo da vida buscando o processo de aceitação, tá? E o terceiro ponto é quando você dá uma opinião sobre alguma coisa e aquela opinião, cara, não foi levada em consideração. A sua opinião, por mais que você tenha pensado que esteja embasado sobre aquilo, você quer dar a sua opinião e aí não consegue. E aí as pessoas vão
para cima de você, né? Querendo saber alguma coisa depois, por que que você está chateado. E o primeiro que se aproxima, que tira aqui o pino da granada, tá? É aquele que você vai acabar explodindo sobre ele. Só que aí eu quero que você veja uma coisa interessante. Nós podemos fazer algumas análises dessa rejeição, dessa humilhação, dessa submissão que você teve que passar. E um deles é a maneira que você vai reagir, você consegue de alguma maneira entender e controlar. Vou te dar um exemplo. Digamos que você passa raiva no seu trabalho porque você tem um gestor, tá? Que não é lá esse amor de pessoa, que não é uma pessoa que trabalhou empatia, né? Que não é uma pessoa que trabalhou a comunicação como você está nesse momento aqui agora fazendo. Uma pessoa que está muito nem aí para o que está acontecendo. O que é que vai existir nesse processo? Sendo ele seu chefe ou ela, você vai sempre pensar assim: eu não posso explodir sobre ela porque eu tenho contas a pagar. Lembra o poder do boleto, né? Como diz aqui no Ceará, o poder da nissicidade, né? Você tá ali, vai, caramba, eu não vou fazer o quê? Tá? Eu não tenho o que fazer, eu tenho que aguentar, eu tenho que suportar. Então, a nossa mente acaba escolhendo um comportamento que a gente não quer, mas a lixeira emocional tá cheia, tá? Você levou lá uma rasteira numa reunião, tá puto da vida, e aí você vai chegar, né, para aquela pessoa, vai aguentar aquilo calado, vai voltar com a sua lixeirinha emocional cheia, e em cima daquela primeira pessoa que estiver abaixo de você, ou pelo menos em pé de igualdade, você vai descontar. Aquela pessoa sem querer puxou o pino na granada e você explodiu sobre ela. Então, quando você escolhe, é porque você pensou sobre aquilo. Eu escolho sobre quem eu vou reagir. Ou pelo menos eu não tenho nenhum tipo de trava para explodir em cima de alguém que não pode me fazer um mal, tá? Ou não pode ter uma consequência drástica, como por exemplo a sua demissão de um lugar. Então, quando você escolhe esse comportamento de passividade, tá? Você tem uma pessoa agressiva e escolhe o comportamento de ser passivo, de ser cordeirinho ali, mesmo não concordando com tudo, isso vai causando um engasgo emocional muito grande, isso vai causando problemas, estresse. Isso pode diminuir até a tua vida, tá? O tempo de vida, a vida útil, tá? Então a gente precisa entender o seguinte: onde é que está essa ameaça? Bom, essa ameaça pode estar na pessoa do lado de fora, que não sabe se comunicar e que fere os meus sentimentos, ok. Agora, esses sentimentos podem estar inflamados. E o objetivo aqui não é mudar o mundo, é mudar você. Entenda, o meu primeiro objetivo, e talvez deva ser o único, tá certo? Nessa parte emocional, não estou falando de política, economia, filosofia, nada disso. Eu estou falando, até porque eu não tenho competência para isso, mas eu estou falando de você mudar a si primeiro, tá? A gente vai conversar aqui sobre estratégias que você pode utilizar, deve utilizar para você, para que você saia bem dessas situações, para que você impeça um mecanismo de ataque sobre a outra pessoa, tá certo? Porque nesse caso, muitas vezes o ataque é uma resposta, o ataque é um tipo de defesa que você vai utilizar. Então a gente vai entender que o ser humano ele tem sim alguns pontos que ninguém deveria tocar. Tem alguns pontos que para a gente são inegociáveis, que são exatamente as crenças principais do ser humano, dos direitos que nós achamos que temos, que nós queremos que temos e temos como ser humano, que muita gente já não respeita mais devido a viver como essa vítima do processo já há muito tempo, de ter assumido o papel de cordeirinho há muito tempo. Entenda, se você está assumindo um papel de cordeiro em algum lugar e está aguentando aquele abuso emocional, você está sendo lobo em outro canto, lobo mau, né? E está descontando a sua raiva em alguém, de repente, nos amigos mais próximos, nas pessoas que não tem nada a ver com isso, na sua família, nos seus filhos, esposa, marido, etc e tal, tá? Então a gente precisa entender que nós precisamos, ao longo desse vídeo, você vai ter essa informação a partir de agora, inclusive, sobre como evitar de ter essas crenças distorcidas na cabeça, né? Que a gente possa também, a partir daqui, adotar crenças e posicionamentos assertivos, seja no trabalho, ou seja, no seu convívio em geral de sociedade. Antes da gente prosseguir e falar sobre esses direitos do ser humano, né? Falar sobre exatamente o que é que vai atingir, como é que eu devo responder, eu quero que você faça uma reflexão muito importante, tá? Aqui a gente não está dando espaço para duas coisas, nem para o orgulho e nem para o vitimismo. Quando eu falo de orgulho, eu estou falando exatamente do fato de você achar que de alguma maneira alguém feriu o seu orgulho ferido deve ser reparado, né? As pessoas devem sofrer pelo que fizeram a mim. Isso não vai acontecer, tá?
Porque a gente já sabe que o mundo tem a sua dinâmica, cada qual tem o seu processo de pensar. Esse é o dinamismo, e a gente aprender a caminhar entre esses lobos aí do caminho, essas pedras de dificuldade que a gente vai passar a enfrentar. Então, é interessante, é muito interessante e imperativo que a gente trabalhe essa questão do orgulho. A pessoa orgulhosa, ela não chega muito longe. A pessoa que guarda esse orgulho, essa mágoa, essa raiva por tudo que acontece, ela precisa tratar o seu emocional, tá? Não é somente uma questão de justiça, às vezes não é uma questão de justiça, é uma questão de você entender o dia do outro, é uma questão de você se colocar no lugar do outro, é uma questão de você trabalhar as suas necessidades, é uma questão de você também servir crescendo, né? Crescer, e a partir do que você cresce, você contribuir com as pessoas. Isso aqui é um adendo muito importante. À medida em que, por exemplo, eu e minha esposa, a gente foi se desenvolvendo nesse campo do desenvolvimento humano, a gente notou e prestou bem atenção numa coisa: quanto mais equilibrado a gente se torna, quanto mais próspero nesse sentido a gente se torna, mais as pessoas vão perceber. E quando as pessoas perceberem isso, elas vão querer vir beber dessa água. Ou seja, dessa água limpa. As pessoas estão intoxicadas no mundo, as pessoas estão passando por problemas o tempo inteiro e elas vão vir buscar auxílio, tá? Não precisa você divulgar nada do que você está fazendo. As pessoas vão vir naturalmente. E você tem que estar pronto para isso, porque esse contribuir, servir, é uma característica de alguém que acredita no seu próprio crescimento e em fazer bem aos outros, e que o fazer bem aos outros colabora diretamente com o nosso crescimento, tá ok? Então, não temos que dar espaço para essas duas coisas, vitimismo e orgulho, tá? O vitimista é aquela pessoa que acha que o mundo tem que funcionar ao redor dela, que não vai crescer muito, nunca, que tem um certo limite. Então, quanto mais vitimista você é, o que acaba sendo também um tipo de orgulho, a gente acaba se ferrando, tá? Então, esse comportamento de que tem que fazer justiça, o mundo está muito injusto, as pessoas têm que vir pedir perdão, cara, muitas vezes isso aí não vai acontecer. Principalmente porque se acontecer só vai satisfazer o seu ego, e a gente tem que amadurecer entendendo que o nosso ego não vai ser satisfeito, agraciado, amaciado, né? Todas as vezes, tá bom? Então vamos embora. O que eu quero te falar aqui é sobre esses direitos, a linha correta de pensamento, tá? A linha correta de resposta para cada situação. Então, se você passa por muitas situações que eu falei aqui, que geram essa raiva, essa vontade de explosão, pega aí papel e caneta para você anotar. A primeira delas é o seguinte: o ser humano, ele tem o direito de tomar as suas próprias decisões, tá? Então, quando alguém chega para você e pergunta por que que você fez isso sem me consultar, fala, cara, não deu tempo de consultar, eu tomei uma decisão baseada na minha experiência. Essa é a resposta que você pode dar, sem ser agressivo. Mas você tem o direito de também ter a sua própria autonomia de resposta, tá? E você vai acabar entendendo também que se você passa por muitos problemas daqueles que eu vou citar aqui, o ambiente em que você está pode não ser o mais favorável possível. Porque sim, por mais maduro que você seja, por mais competência que você tenha, você vai passar por ambientes que realmente não merecem que você esteja ali, tá? Não merecem a tua presença. Fato. Então, você tem direito de tomar decisões. Aliás, se você é uma pessoa movida, motivada a tomar suas decisões, você é um forte candidato a trabalhar para você, a trabalhar sem precisar da interferência dos outros, tá? Ou pelo menos em parte disso. Você pode, parte do seu dia, por exemplo, trabalhar para alguém, prestar um serviço para alguém e fazer do jeito que aquela pessoa está pedindo. E você pode, parte do seu dia também, ou como parte da sua escalada profissional, ter os seus próprios projetos. Até quem sabe um dia você vira o jogo completamente, passa a ser o dono da sua empresa. Mesmo assim, não esquece também de manter a comunicação com as pessoas positivas. Outro ponto é que eu não preciso estar toda hora justificando meu comportamento, tá? É muito ruim quando alguém chega para você toda hora para fazer uma correção do seu comportamento. Você pode fazer a avaliação e entender onde é que você está errado, mas às vezes as pessoas fazem esse julgamento só mesmo porque é um hábito delas, tá? É um hábito de ficar toda hora corrigindo os outros, mesmo que não haja defeito. Aquele cara que fica procurando cabelo em ovo, né? Pega um ovo de ave, fica procurando cabelo, que nem tem, ave tem pena. Então, tá entendendo? Estou querendo te dizer. Então, se você não está entendendo alguma coisa, ou se você quer que alguma coisa seja acrescentada, vai lá nos comentários, deixa o teu comentário aqui, tá? Porque é muito importante para esse canal ter comentários, ter like, ter compartilhamentos, para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Uma vez que é um conteúdo feito gratuitamente, com muito afinco, com muita dedicação, para que eu possa ajudar pessoas. Bom, eu posso também
escolher não ser o responsável por solucionar problemas das pessoas. Não tem a obrigação de fazer isso sempre. Então, entenda, quando você resolver ajudar alguém, a gente tem que entender o seguinte: primeiro, aquela pessoa pode não querer ajuda. E tem uma coisa também disfarçada aí, aquela pessoa pode pensar que quer ajuda e na verdade ela não quer. Entende? Ela, quando você começa a ajudar, a dizer o que tem que ser dito, a falar o que tem que ser falado, aquela pessoa pode começar a recuar, tá? E aí aquilo pode ser extremamente negativo para você, porque você vai dar com os burros na água, a menos que você entenda que eu cumpri o meu papel até aqui. O meu papel era chegar para aquela pessoa e advertir, principalmente se ela pediu ajuda. Não pediu, eu não sou responsável por resolver o problema de ninguém, tá? Muitas vezes a gente tem aquele sonho de dizer assim, ah, que se eu ganhasse um grande prêmio na loteria, eu iria ajudar todo mundo. Você também estaria causando problema para todo mundo. Você já pensou que aquelas pessoas não são ajudadas, ou elas não progridem porque elas não querem esse progresso? Então, nem tudo vai ser uma questão de você querer, de você entrar na vida da pessoa para resolver os problemas que nem ela sabe como. Ela precisa de amadurecimento para isso. Outro ponto muito importante, tá? Você tem o direito de mudar de opinião. Você tem o direito de chegar e dizer, olha, minha opinião sobre isso é outra, mas você mudou de opinião, ok, mudei de opinião. E aí vem a questão da comunicação. Eu mudei baseado em fatos que eu vi que eu desconhecia. Eu mudei baseado no mercado atual que está diferente. Então, o ser humano ele não precisa ser aquela estrutura, ter aquela estrutura rígida de uma opinião para o resto da vida. Quem tinha aquilo era o seu avô e sua avó, porque o mundo mudava pouco, né? A sua avó tinha uma opinião sobre uma coisa, uma pessoa, aquilo não mudava nunca. Seu avô também, não mudava nunca. Era muito característico da geração deles. Hoje em dia, a gente sabe que nós precisamos mudar de opinião se as circunstâncias mudarem. A questão é que as circunstâncias normalmente mudam muito, tá? Então, quando você muda de opinião, você não deve estar preocupado com a crítica alheia. Você deve estar preocupado se você tem bases para aquela mudança acontecer. Um outro ponto é, você pode cometer enganos, sim, e eu posso assumir a bronca, ser responsável por esses enganos, tá? Então é muito interessante que dentro da tua questão de comunicação, mais uma vez, não agressiva e tal, você entenda, olha, eu cometi um engano, tá? E não seja aquela história de raiva. Ah, eu me engano, todo mundo se engana, qual o problema? Não vai levar a solução nenhuma. Você precisa entender o seguinte, eu cometi um engano, tá? O pensamento é esse, eu sou responsável por esse engano e eu vou fazer uma mudança a partir de agora. Pronto, eu vou corrigir o meu erro, eu vou corrigir. E você pode, sim, passar por essa situação e se sair dela simplesmente assumindo aquele seu engano. Outra coisa que a gente pode dizer que faz parte dessa comunicação nossa é, não sei. Ah, como assim não sabe? Não sei. Às vezes você é um consultor, um professor, um empresário, enfim, um médico, e alguém chega para você querendo uma resposta e você pode muito bem dizer não sei, mas vou pesquisar, vou me aperfeiçoar, vou atrás dessa resolução. E que isso não cause em você um sentimento negativo de incompetência. Isso não é uma incompetência. A competência está em detectar o que você não sabe, essa é a competência, e você ir atrás de saber, tá? A resposta para aquilo. A competência é essa. A gente não nasce sabendo de tudo. E o mundo de hoje, principalmente, é uma questão que não tá para saber de muita coisa, porque as coisas acontecem muito rápido. Tá? Você pode ter muito conhecimento sobre o que já aconteceu e não vai conseguir saber de muita coisa que está acontecendo nesse momento, porque o volume de atualização acaba sendo muito alto. Tá? Outro ponto muito importante que interfere nessa comunicação é a gente precisa entender que eu não preciso depender da vontade dos outros. Então, se a vontade dos outros está, de alguma certa maneira, influenciando o teu dia a dia, teu caráter, tuas situações, para de querer seguir a vontade alheia, tá? E, de uma certa maneira, passe, gentilmente a seguir as suas vontades de trabalho, de pesquisa, de vida, de decisões. Porque quando você segue só a decisão alheia, a decisão dos outros, você não está fazendo bem para a sua vida também, tá? Então você pode dizer para aquela pessoa dizer o seguinte, olha, simplesmente eu não quero fazer dessa maneira porque eu não acredito que dessa maneira eu vá chegar a algum resultado positivo. Você me permite fazer da minha maneira e aí a gente discute depois qual seria a melhor solução. Pronto. Aí eu me comuniquei sem que haja um ruído, tá ok? Existe também uma coisa interessante, tá? Que eu me lembrei agora que é um adendo na situação. Tem pessoas que com elas não tem conversa, tá? Não tem conversa, não tem uma linha de raciocínio legal, é o jeito dele acabou.
Aí, nesse caso, existe uma solução, é o afastamento. Não quer dizer que você aceitou, não quer dizer que você perdeu para com isso. Simplesmente eu entendo que não dá para conversar com aquela pessoa. É querer trocar aquela ideia com uma arara. Arara é bonita, arara é vistosa. Ela não vai me responder, sabe? Tem aquela história da abelha e da mosca, né? Não adianta você querer convencer a mosca, né? A abelha, querer discutir com a mosca que mel é melhor do que o lixo que ela tá buscando. Não adianta, ela vai continuar buscando lixo porque é da natureza dela, tá? Então isso aí é forte, mas é verdade. Cabe a você o quê? Ir atrás do seu mel, tá? Não há querer andar com... Se você é abelha, abelha não anda com mosca, tá ok? Bom, você pode dizer para as pessoas livre e abertamente na tua comunicação: eu não compreendo, eu não entendi. Porque muitas vezes, por uma questão de orgulho, a gente vai ficar dizendo o seguinte: não, eu sei tudo, entendi tudo. E aí você não entendeu, quem vai te explicar depois? Quem vai te dizer o que era para ter sido feito naquele momento? Não entendi, pode repetir. Gostaria de entender mais sobre. São comunicações assertivas e diretas, tá? Inclusive, é muito importante que você compreenda não só a informação que foi passada, mas a intenção por detrás daquilo. Principalmente quando você se comunica com pessoas que fazem muito isso. Elas dão a informação, mas não dizem o porquê que elas querem daquele jeito, tá? Eu não sei se você é assim, eu sou. Quando alguém me pede alguma coisa, eu quero saber o porquê daquela coisa, para entender melhor sobre aquilo, para me preparar para as variações das respostas que vão acontecer, tá ok? Bom, você pode também claramente dizer: olha, eu não me importo com isso, tá? Não de maneira grosseira, mas, por exemplo, uma briga política, tá? Ah, eu sou do partido X, do partido Y, o vermelho, o azul, o preto e o branco. Você vai dizer: cara, eu não levo isso a sério, tá? Eu não acho que seja interessante eu entrar nessa discussão. Ah, mas você então está sendo do outro lado. Não estou sendo de lado nenhum. Principalmente nos dias de hoje, né, que está assim, uma polarização política muito grande, ou enfim, as pessoas não aceitam o ponto de vista alheio, fica uma provocando a outra até que chega o momento do embate. E é isso que vai acontecer, se você não entender isso, tá? Eu não me importo e eu quero sair dessa discussão. Pronto, simples, assim, tá? Vai parecer frieza. Cara, às vezes a frieza é a melhor resposta. Às vezes tirar a emoção, né, se ela está sendo negativa, daquele ponto e ser extremamente racional é a melhor resposta, tá bom? Outra, eu posso ser ouvido e devo ser levado a sério. Pronto. Se você vive num ambiente em que você nunca é levado a sério, aquele ambiente não é para você. Não é. Você precisa se posicionar, emitir sua opinião e ser levado a sério, contanto que você também tenha a honestidade de entender o seguinte: a minha opinião está sendo positiva. Essa opinião, para mim, ela é válida, ou ela é só fruto do meu desejo, ou é só porque eu quero assim. Entenda que emitir uma opinião sobre alguma coisa é ser corresponsável por aquela coisa, tá? É entender que se eu dei a minha opinião, a minha ideia, eu vou ser um responsável, talvez o mais importante responsável, por aquilo que vai acontecer baseado na minha ideia. Então, não abandone suas ideias, nem abandone os seus projetos, tá? Então, se você segue essa linha de raciocínio para essa lista que eu te falei, você vai ter resultados muito melhores a partir de agora. E tem mais um ponto muito importante nisso tudo, que é o seguinte: em meio a um ambiente social, trabalho, não trabalho, enfim, uma comunidade que você vive, na sua família, é entender que você tem direito a ser ouvido, tem direito a uma opinião, o outro também. Então, quando você se escala sempre na frente de alguém, passa por cima de alguém, isso causa, além de uma espécie de aversão que as pessoas vão ter sobre você ou sobre alguém que é assim, isso causa dificuldade de relacionamentos. Então, a gente precisa entender que eu preciso conhecer o ponto de vista do outro. Muitas vezes, ter a humildade até de aceitar aquele ponto de vista. E não é nem só humildade, é que às vezes é questão de inteligência também, racional, tá? Cara, o cara trouxe aqui uma solução melhor do que a minha. Ok, vamos fazer do jeito dele. E se não der certo, você vai lá e complementa a ideia. Lembre que ideias, elas nascem de alguém. Mas essas ideias, quando nascem de alguém, elas não vão morrer ou viver para sempre, né? Sendo uma ideia original. Essas ideias sofrem acréscimos, modificações, e para poder acrescentar algo sobre aquela ideia, eu preciso fazer parte dela, tá? E, no mais, se você tem dificuldades demais sobre isso, pode ser que você precise realmente entender mais sobre você. Pode ser que você precise realmente fazer uma espécie de análise de quem você é, do seu comportamento, das suas ações, do teu passado, daquilo que está influenciando no teu momento presente, nas tuas colocações diárias,
tá ok? É muito importante você saber que você tem que investir em coisas materiais, sim, investir em momentos de lazer também, mas a máquina que você vai estar ali em contato, trabalhando com ela todo dia é você mesmo, então eu preciso investir em mim, eu preciso investir no meu bem-estar social, no meu bem-estar emocional, tá ok? Espero que esse vídeo tenha agregado conhecimento a você, agregado capacidade de tomar decisões, tá? Que tenha agregado para você e que possa agregar para outras pessoas também um melhor tipo de decisão frente às necessidades de comunicação que a gente tem. Então, se você ficou até aqui, acredito que você tenha gostado do vídeo. Deixa teu like se você realmente gostou. Deixa um comentário que seja de crescimento, deixa a tua pergunta, a tua dúvida. Vamos fazer desse canal aqui a nossa comunidade, tá ok? E vou deixar também mais informações aqui sobre os meus cursos e mentorias para que você possa fazer parte, quem sabe ser meu aluno em alguma dessas jornadas aí, ou ter um acompanhamento individual comigo para alguma necessidade que você julga precisar, tá bem? Então, beijo no coração, fica com Deus e até o próximo vídeo.